Se o filme Cidade de Deus se passasse em 2018, com certeza o Bené teria esse carro. Chegou mensagem pra você, Cid. Chegou mensagem pra você. De todos os carros já gravados até agora, com certeza o Audi TT 2007 é o mais pomposo de todos. Até agora, de fato, é o carro mais parecido com o conceito histórico de um carro coupé esportivo. São duas portas, um teto baixo, um banco traseiro que beira a ser impraticável, um motor turbo e rodas grandes. Não é um hatch médio que virou shed depois de começar a escutar funk e ostentação em 2012, mesmo que por baixo ele seja. É a mesma plataforma do Golf de quinta e sexta geração, ou seja, é a mesma plataforma dos Jettas mais antigos que vieram para o Brasil, a tal da plataforma PQ35. Mesmo tendo plataforma de carro comum, ele foi desenhado para ser algo diferente do resto. A parte da frente do carro é feita de alumínio para poder melhorar na distribuição de peso. O Audi TT G2 tem suspensão traseira independente multilink. Ele foi pensado para ser esse algo a mais. Claro, um carro 2.0 tração dianteira não vai ser a reencarnação de Zeus, o rei do trovão, mas dá para ser algo usável de uma forma divertida e diária. Só que pensa comigo, esse carro no Brasil de 2007, um Brasil pré-crise de 2008, onde as coisas estavam indo bem, a economia estava crescendo, só que de forma nenhuma era barato ter um desse aqui 0 km. O Audi TT 2.0 TFSI, em março de 2008, porque foi a 4 rodas mais perto de 2007 que eu achei, custava em torno de R$219 mil, o que dá hoje em volta de seus R$527 mil convertidos pelo IPCA. Sim, mais de R$500 milhão. Detalhe, esse carro era feito na Hungria, tá? Tô de olho em todos vocês que colocam bandeira alemã nesse carro. Quando ele chegou, ele não era um carro para nós meros fudidos, mas também não era o meio de transporte da alta burguesia. Enquanto lá fora o TT de segunda geração era para mostrar que a Audi estava seguindo um caminho mais esportivo e passional, com um carro que reunia um pouco de tudo o que queriam num esportivo, que dê para usar diariamente, aqui no Brasil era um carro para o filho do playboy do ramo de exportações de soja, ou o carro do pai garotão dono de construtora de prédios de pequeno porte. Sabe aquele cara acima dos 45 que já tá um pouco grisalho, paga 3 pensão alimentícia e tem mais 2 filhos fora do casamento e mesmo assim frequenta a balada como um jovem de 22 anos? Sim, é para esse cara que o TT de segunda geração veio pro Brasil. O ponto é que o TT de primeira geração parecia um jovem chamado Igor que tá no ensino médio, aquele que usava um aparelho dentário pique capacete. Mesmo assim, o desenho do TT antigo tá crescendo em mim. Só que o TT de segunda geração sempre foi um desenho harmônico, mesmo que parece que os anos estão começando a pesar. O design desse TT é, na minha opinião, mais bonito que o da de primeira. O primeiro TT parecia o New Beetle que deu rolê com Paulo Musi e acabou ficando mais bombado do que deveria. Mas esse aqui é um pouco mais presença, mais maduro. Ele representa melhor o espírito de esportivo compacto. Tem linhas de ataque mais interessantes e chamativas. Mesmo assim, acaba não sendo extremamente exagerado. Um detalhe importante que para mim representa muito bem essa evolução são os faróis. O de primeira geração era só uma faixa quadrada em itálico. E é isso aí, tamo junto. No modelo de 2007 é esse corte que acompanha as linhas do carro. Não é nada muito extravagante e é mais um detalhe que com certeza contribui para o charme do carro. Eu acho o desenho da traseira do TT 2007 muito bem acertado. A lateral casa também muito bem. O bocão dianteiro que eu acho meio que pesa a mão no desenho. Porém, quanto mais o tempo passa, mais essa filosofia de desenho do bocão da Audi anos 2006 até uns 2015 me desce melhor. Sei lá, sempre pensei que foi uma bruta evolução dos desenhos relativamente contidos da Audi até por volta de 2003. A Audi das 3 alemãs de luxo sempre foi a mais sem personalidade. Querendo ou não, esse estilo virou uma tradição da marca. Até hoje o desenho puxa inspiração dessa época. O TT de terceira geração é praticamente um TT de segunda geração versão Minecraft com Ray Tracing em questão de desenho. Audi TT 2.0 TFSI 2007. O carro oficial do pro player de CSGO, que também é coach nas horas vagas. Com o passar dos anos, o preço médio de um Audi TT desses foi caindo, continua caro, R$120 mil num carro 2007-2008 é um preço salgado, mas para muitos era a oportunidade de realizar um sonho. A realização de um sonho para quem jogou muito Gran Turismo 5 e 6, quando já estava ali batendo na casa dos seus 28 anos de idade. Hoje, com seus 37, deu a sorte de conseguir juntar uma grana razoável e ter finalmente seu carro esportivo de verdade. Às vezes antes ele até tinha um carro mais comum, como um Jeep Renegade 2019, e deu ele como entrada. Casualmente financiou o resto para poder ter aquilo que nos videogames sempre foi fácil e na vida real
É difícil. O problema é que nem sempre o caminho vai ser linear e às vezes o sonho vira pesadelo. Infelizmente foi um pouco que rolou com esse TT aqui. Para resumir a história, é uma fábula sobre realização e arrependimento. Antes de comprar esse TT 2007, o camarada tinha uma BMW 528i F10, que segundo ele, foi um dos melhores carros que ele já teve. O carro tava filé de tudo. Só que de repente bateu aquela noia de vender e partir pro sonho de ter um cupê esportivo. Não teve jeito. Ele negociou uma troca e o TTzinho foi para casa. O carro estava precisando de um dono, normal para um carro tradicional da turma do acelero. O pessoal adora colar ponteiro, mas na hora de fazer a manutenção, aí não dá, né? Só que você já sabe, quando o carro precisa de um dono, vem gasto por aí. Principalmente quando é um carro importado que precisa de dono. Meu amigo, pode já avisar o Serasa, porque seu score vai cair repentinamente. E com esse TT não deu outra. A manutenção teve que ser corretiva e daquelas para pôr o carro em dia. E ir montando o que era o carro dos sonhos, com Stage 2, suspensão preparada, chip e tudo mais. É um carro que foi bem montado, mas para chegar no momento atual, teve bastante trabalho envolvido. E uma certa desconfiança também, porque sempre que um carro nos deixa na mão quando a gente precisa, tipo numa viagem, a gente nunca consegue amar o carro da mesma forma. Você fica sempre com receio, mesmo que arrume o carro inteiro, o medo não some. Ele montou o carro e partiu para a próxima. O sonho foi realizado, mas a que custo? Outra coisa importante, às vezes a gente tem uma visão na cabeça, trabalha e corre atrás de transformar essa visão em realidade. Mas quando a materialidade bate e a gente vê que não é a mesma coisa que o cenário idealizado que a gente criou na nossa cabeça, a gente tende a se sentir mal e meio que se força a gostar de algo que não é o que tínhamos elucubrado. Podemos culpar isso na idealização, ou entender esse processo e passar a aceitá-lo. Nem todos os projetos são eternos, nem todos seus sonhos serão exatamente como você imaginou. O importante é não deixar isso levar a gente para um niilismo barato, a ver tudo com o fatalismo infantil. Não podemos deixar de sonhar, de ter nossos projetos, de expressar nossa personalidade, de dar a cara a tapa e acabar apanhando. Nem todo Audi TT vai te dar essa dor de cabeça, mas esse exemplo vai para praticamente todo o carro importado que era desejo e foi ficando mais desvalorizado. Donos relaxados passam e merdas vão acontecendo. Donos relaxados passam e as coisas vão aparecendo. Quem diria que socar pressão de turbo para dentro enquanto ignora a manutenção básica no final ia dar merda. Audi TT 2.0 TFSI 2007. Muito ruim quando a gente tem que pagar o custo para corrigir os erros da playboyzada. Nem vou perder muito tempo sobre o motor. É uma versão mais avançada de um apesão, mas sem injeção direta e outras coisas chiques do EA888. Ah, mas esse motor não tem nada a ver com o motor AP. Aham, amigo, basicamente todo motor 4 cilindros da Volkswagen é um AP, mano. Não tem muito pra onde correr, então aproveita isso, mano. Peças de Volkswagen tendem a ser mais baratas que as peças de Audi, e elas encaixam nesse carro. E a pergunta que fica no ar é, dá pra ter um desse? Cara, estando preparado para os riscos de um carro com o antigo dono discípulo do Braia, sabendo que pode dar errado, tendo uma oficina de qualidade para fazer os serviços, sinceramente eu não vejo problemas. Podendo bancar, e é importante frisar isso, também sendo o que você quer, mano, vai lá, meu filho. Aproveita, a vida é curta. Audi TT 2.0 TFSI 2007. O carro oficial de te perguntar o que você faz da vida para poder bancar um carro desse e você não saber o que responder, porque sinceramente você também não consegue bancar esse carro. Aposto que aqueles mais desconhecidos da teoria marxista, ou em alguns casos mais desonestos intelectuais do MBL mesmo, vão levantar o argumento. Uai, como assim você é comunista e tá fazendo vídeo de um carro de luxo? É uma afirmação que vem do clássico. Como assim você é comunista e tem coisas? Isso é nada mais do que um dos tradicionais espantalhos levantados contra o marxismo no milharal do debate intelectual. Em algum momento, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao ou qualquer outro dos grandes teóricos da causa proletária podem ter levantado alguma dessas afirmações, de que manufaturados de luxo seriam algo estritamente burguês ou ligados ao capitalismo. Como esse meme é mais forçado e desgastado do que aquele seu ASICS que você usou todo santo dia por anos e agora tá se esfacelando, o termo comunista de iPhone presume que qualquer comunista desfrutar de um produto criado e fabricado dentro do sistema capitalista seria uma hipocrisia incorrigível, pois estaríamos aproveitando o melhor que o modelo teria a oferecer enquanto nós estamos querendo destruí-lo. É aqui que podemos ver que o entendimento liberal sobre a realidade é tão preciso quanto eu tentando ter uma vida saudável. O capitalismo como sistema não produz nada. Quem produz a riqueza do mundo é quem a cria, a classe trabalhadora. Não defendemos que não haja diferenças na sociedade, pois a sociedade é composta por pessoas diferentes com aptidões diferentes. O que defendemos é o fim da exploração do homem
pelo homem, que o trabalhador tenha acesso a tudo aquilo que ele produz e que os recursos visem atender às necessidades da população em geral e não gerar lucros para uma pequena e cada vez menor parcela dessa mesma população, os detentores dos meios de produção. Um ramo desse entendimento errado do socialismo é a ideia que não teríamos bens de luxo ou aqueles iguais produzidos no capitalismo, que todo mundo seria igual, com a mesma casa, com o mesmo carro, recebendo o mesmo salário, que até para pensar não seria a pior ideia do mundo, né? Coisa horrível, né? Todo mundo tendo casa e trabalho. Mas enfim, a realidade é um pouco diferente. Pense comigo, você tem seus gostos, suas preferências e atividades que você realiza melhor do que outras. Todo mundo é assim. Um jogador de futebol de nível mundial com certeza gera mais capital do que um doidinho que produz vídeos na internet falando de carro. A questão é que a gente não quer que os dois ganhem igual, porque a teoria marxista não é sobre isso, é sobre você ter acesso a tudo que você produz. Então, se você produz o suficiente para ter um carro de luxo, que problema tem isso? Eu te respondo: nenhum. O próprio Lenin, num texto de 1914, já apaziguou a questão num texto em resposta a um liberal russo, afirmando que a luta dos marxistas era pela igualdade de oportunidades, não a igualdade material, pois essa é impossível e não determina sua classe. Quanto a seus direitos, todos os nobres são iguais, e todos os camponeses são iguais na sua falta de direitos. Algum liberal um pouco mais astuto pode levantar da sua cadeira e afirmar: um produto não deixa de ser escasso só porque é dado rótulo de direito. De fato, tudo aquilo que é produzido é escasso por existir numa quantidade definida e não infinita. Mas já chegamos a um ponto produtivo em que não é mais aceitável termos fome no mundo enquanto produzimos alimentos o suficiente para erradicá-la. Não é mais aceitável que pessoas morram por doenças que seriam plenamente possíveis de serem desenvolvidos medicamentos para o seu combate. Ou pior ainda, doenças que já existem curas. O capitalismo não é o meio mais eficiente de alocação de recursos. Ele é o meio mais eficiente de exploração do trabalho alheio e de disseminar a miséria, pois se algo não gera lucro, ele é descartado. O marxismo não é sobre um voto de pobreza e viver como um monge franciscano. Muitos sabem bem disso, mas eles preferem o clássico: ai, colunismo passar fome. Mas basta um pouquinho de pesquisa e boa vontade que aos poucos todos esses espantalhos vão se desfazendo, caindo como um dominó em uma reação em cadeia. Sob uma ótica marxista mesmo, esse carro seria necessário para uma relação diária. O TT cumpre a mesma função de um carro popular, te levar do ponto A ao ponto B. Então o desejo por um carro desses é praticamente se entregar ao fetichismo da mercadoria? Olha, talvez sim, mas isso não significa, como dito anteriormente, que precisamos nos privar de coisas legais. Aqui na página somos fãs de esporte a motor. A grande parte das tecnologias empregadas nesse carro vieram dessa área. Ele oferece uma experiência diferente de um popular comum, e isso é totalmente válido. Se podemos usufruir de certas experiências e luxos como os frutos provenientes do nosso trabalho, sem exploração de terceiros, então devemos ter a possibilidade de escolher assim. E digo mais, temos que lutar para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a essas experiências. Não é necessário que todos tenham carros velozes que rasgam as curvas, mas nós queremos que todos que queiram possam pelo menos experienciar um pouco dessa adrenalina. Audi TT 2.0 TFSI 2007. Por um mundo onde nem todo mundo precisa ser doutor para aproveitar o que de bom a vida tem para nos oferecer. Todo mundo sabe que o TT tem uma certa má reputação por ser um carro de rachador, principalmente o de segunda geração. Não, eu não digo isso no sentido de ser um carro de deputados que pega uma parte do salário de seus assessores, mas sim de ser um carro comum em rachas e de aceleros na rua. Para quem não é muito do meio, os rachas não são uma atividade exclusiva do Brasil. No Japão teve até o famoso grupo Midnight Club, ou Clube da Meia-Noite para os reaberteístas que me seguem. Esse clube ficou mundialmente famoso por suas atividades de corrida urbana não autorizada e de dar bucha na polícia. Essa é uma prática antiga que ainda está firme e forte na nossa terra de Veracruz, com na maioria das vezes, jovens buscando diversão no meio automobilístico da maneira que podem. Mesmo às vezes os rachas sendo dentro do limite de velocidade, um peguinho de 1.0 não tem como apoiar que o pessoal corra nas ruas, colocando suas vidas e de outros ao redor em risco. Mas ao invés de simplesmente falarmos que tá errado, ponto final, e mandar a polícia baixar o cacete nos marginais, como por exemplo seu tio Gilberto normalmente falaria, nós precisamos de uma análise um pouco mais crítica da situação. Esporte a motor não é algo barato, nem nos países do centro do capitalismo, muito menos aqui, na periferia. O punitivismo dificilmente é a solução para resolver uma questão social. A estrutura que criou esse problema ainda está lá e suas engrenagens continuam girando. Eventos como Track Day e em pistas selecionadas acabam não conseguindo sanar o problema. É caro de se manter um projetinho de Track Day. Mesmo o Sandero RS, que já vem mais ou menos pronto, para ele ficar fino levaria pelo menos R$80 mil de investimento total, contando com a estrutura necessária para ter condições de correr com um carro desse de uma forma segura. Isso não iria automaticamente sumir numa sociedade
sociedade socialista idealizada, ou mesmo que o Brasil precisasse urgentemente de um bolsa celeiro, mas oferecer boas condições para o exercício de algo que é internacionalmente reconhecido como esporte é necessário. Não dá para deixarmos que apenas o lucro dite os meios que uma atividade deve ser praticada. Isso não somente iria abrir oportunidades para quem só quer se divertir, mas também para mecânicos, engenheiros, organizadores de eventos, assim fomentando toda uma indústria que poderia muito bem dar certo no nosso país. Um país que tem um forte histórico no esporte a motor, mas que dessa forma poderia dar holofotes a novos pilotos que queriam seguir profissionalmente. Hamilton, Fangio, Schumacher, Jim Clark, entre tantos outros, não eram pilotos ricos. Poderiam até ter boas condições, mas não eram necessariamente ricos, milionários. Quantos Hamiltons ou Schumacher ou outros talentos no esporte não estamos perdendo simplesmente pela essa lógica do lucro? Não que qualquer doidinho que vai pegar um carro vai se tornar o novo nome da sua geração nas pistas, mas poder dar uma mão para iniciar não é uma má opção. Quantos acidentes também não iríamos poupar? Fica aí a questão. Não só isso, o automobilismo não é para ser esse bicho artístico tendendo apenas para a Fórmula 1. Não precisamos de uma Interlagos em todas as cidades. Um pedaço de asfalto reto de 400 ou até 200 metros, algumas arquibancadas, um espaço para a tia do dogão e já era, mano. Até se quiser fazer algo mais chique, fazer espaços pique cartódromos para fazer voltas quentes. Só isso, um espaço público e minimamente bem cuidado como praças públicas devem ser. Eu tenho certeza que isso já ajudaria bastante. Posso estar completamente bêbado na teoria revolucionária, mas eu tenho fortes convicções que principalmente as leis contra modificações de carros reforçam a estrutura classista do nosso sistema. Afinal, modificar um carro básico para correr contra os mais afortunados sempre foi algo que a classe trabalhadora fez com maestria. O maré no meia milha full power não deixa mentir. Sei que temos que ter regimentos, não pode ser um liberou geral. Tomar uma farolzada de LED desregulado dói na alma e na retina. Mas já reparou que as blitz sempre pegam o trabalhador médio? O cara que tinha um sonho de pôr uma suspensão mais baixa no carro e com os rodão? Repara bem, o cara que tá numa Porsche fuçado usando peças provenientes de roubo nunca para na blitz, porque os policiais têm medo. Vai que é filho de desembargador ou de juiz. Agora, o trabalhador entusiasta médio sofre com medo de perder aquilo que foi tão duramente conquistado. Apesar de tudo, temos caminhado positivamente nesse sentido. Hoje é possível legalizar um carro baixo, swap de motor, mas são tantas barreiras e um medo eterno de um policial com mais autoridade que o normal que a gente nunca sabe se podemos. Mesmo tendo papel para falar que tá tudo certo. Acho que primordialmente, em vez da gente ficar apontando o dedo e ficar falando que quem gosta de carro baixo não tem ensino médio completo, por que a gente não se une e começa a brigar por coisas que ajudam a todos? No final, a gente gosta de carro. E eu, como um comunista, gosto de organizar a classe. Com os últimos acontecimentos, nessas megas operações, tomando o carro da galera, ia ser muito fácil eu falar, a playboyzada se fudeu. Mas a playboyzada paga R$3.000 e tira o carro do pátio no mesmo dia. Quem tá na correria e vive salário após salário, sabe que isso é um fato de querer até desistir do projeto. A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, e às vezes o lado mais frágil é o carinha que cortou as molas do seu Chevette e teve o carro tomado porque ele quis ver uns carros legais passando na avenida. Enquanto não vermos outros entusiastas como tal, pessoas que gostam de carro, a gente vai ficar nessas, lutando um contra os outros. Nós devemos estar juntos para exigir aquilo que vai beneficiar a todos. Seja a turma do acelero, seja a turma dos rebaixados, a turma dos originais, a turma dos off-roads, nós gostamos da mesma coisa. Então vamos lá, o que a gente pode fazer? Podemos começar criando uma comunidade automotiva. Pode começar pequeno, seja com 2, 3 amigos. Apareçam em um postinho local da sua região. Apareça também nos encontros maiores da sua região. Seja sempre cordial com os outros entusiastas. A gente sabe que não tem nada que empolga mais na hora de falar do que do nosso projetinho. Seja humilde também, ninguém sabe tudo, mano. Ajude a organização dos encontros para que não aconteça baderna, para também não dar motivo para as forças de repressão aparecer. A cena automotiva brasileira é essa bagunça e não vai ser esse vídeo que vai mudar isso. Mas se a gente se organizar para manter a nossa cultura viva, sei que tem gente que se empolga, principalmente com os carros mais chiques e fortes como esse, mas eu sei que podemos juntos lutar para que a gente tenha um lugar tranquilo para poder curtir os nossos vrum-vruns. Audi TT 2.0 TFSI 2007, o carro que não veio para trazer a paz, muito pelo contrário. Antes de ter ido gravar esse carro, eu estava todo empolgado, quase que realizado por poder gravar um carro diferente e que me marcou de uma certa forma. O TT 2007 para mim é o equivalente ao 1080p. Quando ele chegou, ele atualizou as coisas para o padrão atual. E a definição da geração PlayStation 3 foi um salto gráfico muito longo, mas em questão de gameplay, não foi tão longo assim.
Eu gostei muito de andar no TT, ainda mais esse mexido. Só que tem uma coisa pra mim que todos os Audis pós 2006 têm, eles são completamente esquecíveis. Eu achei boa a dirigibilidade, a potência, o chassi, mas depois que eu voltei pra casa e andei em outros carros, simplesmente eu esqueci que o TT existia. Não me deu nenhuma vontade de voltar e andar de novo, ou até de ter esse carro no futuro. É estranho porque tem carros que a gente gravou que me marcaram muito mais, como o Sandero RS ou o Civic SI. Agora, um carro como o TT, eu não me vejo num desse. Ok, talvez quando eu tinha 7 anos de idade ele apelava mais pra mim, só que hoje, sei lá, mano. Esses carros envelheceram pra mim como leite, e eu não tenho muita vontade de ficar enfrentando os percalços de ter um Audi 2007 de 100 mil reais. O TT hoje não faz o meu coração adulto como ele fazia antigamente. É tenso porque eu entendo o peso de ser um sonho, de ser aquilo que fazem as pessoas trabalharem dobrado para poder realizar, de ser o wallpaper de muitos jovens. Tem um gosto diferente realizar aquilo que o nosso eu queria tanto realizar quando menor. O problema é quando esse gosto amarga. Audi TT 2.0 TFSI 2007. O carro oficial da frase: "Continuo criança, só mudei o brinquedo". Aperta de novo. E segura, aperta e segura. Isso, aperta e segura de novo. Não, não para. Aí.